Olá, seja bem-vindo ao programa Seu Emprego. E hoje o programa vai falar sobre um profissional que tem amplo conhecimento em diferentes campos das ciências exatas, mais especificamente na área do planejamento de projetos e fabricação de aeronaves. Tá? Eu estou falando do engenheiro aeronáutico. E quem conversa com a gente hoje sobre o assunto é o professor Paulo Henrique. Obrigada pela presença, viu, professor? Muito obrigado. Prazer a todos estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero poder elucidar o pessoal que quer enveredar por essa área. Com certeza, professor. Explica pra gente, para começar aí, o que é a engenharia aeronáutica e o que faz um engenheiro aeronáutico. Beleza. Bom, para o pessoal de casa, a engenharia aeronáutica ela nasce de um braço da engenharia mecânica, né? A primordial, a primeira de todas, a engenharia mecânica, e a partir dela criou-se uma especialização mais voltada para a engenharia aeronáutica. Então, o engenheiro aeronáutico ele vai estudar todo o processo de projetos que envolvam a área aeronáutica e a aeroespacial também, a depender do curso e da ementa do curso a que ele se predestinar da instituição. O profissional da engenharia aeronáutica ele tem uma ampla gama de ofertas de trabalho, pode-se dizer. Porque ele pode trabalhar na área de projetos, ele pode participar da parte de gestão dos projetos propriamente dito, ele pode trabalhar na parte de inovação, na parte de downsizing, que é a diminuição dos tamanhos das coisas. E agora uma grande gama que vem surgiu bastante agora no mercado de notícias, os novos carros voadores, motos voadores, em que a Embraer inclusive está inserida no processo, né? Junto com a Uber nos Estados Unidos também, para poder criar esses carros voadores e autônomos. Então tem cada vez mais caminhado para o lado da informática e da automação. Uhum. E o curso, ele é uma graduação, a engenharia aeronáutica especificamente, ou é uma especialização? Não, existe hoje, pelo MEC já é reconhecido, existe o engenheiro aeronáutico, né? Ele tem a graduação bacharelado como engenheiro aeronáutico. Então você realmente assina como engenheiro aeronáutico. E nesse curso daí, né, que tipo de matérias são abordadas, como que é a grade do curso? Quase todas as instituições elas têm um ciclo básico onde você tem uma capacitação com as ferramentas físico-matemáticas que vão ser necessárias para as disciplinas profissionalizantes posteriores. Então, geralmente, tem-se o que a gente chama de 2 anos de ciclo básico, onde você vê cálculos, físicas, equações diferenciais. Também tem a formação um pouquinho humana mínima necessária que o MEC exige de sociologia, direito, economia, né? E aí depois, nas partes, você vai começar a estudar muita coisa diferenciada. Então você vai começar a estudar processos de fabricação, você vai estudar a famigerada aerodinâmica, que é o escoamento do ar sobre superfícies, a parte dos motores da aeronave, todos os sistemas de sensores, a parte aeroportuária, inclusive que ocorreu agora o acidente da Marília Mendonça com a fatalidade, entender todo aquele processo de logística, do que pode e não pode ter nas proximidades e por aí vai. Existem especializações, porque ele já estuda bastante coisa aí durante o curso, né? Mas sim, como que funcionam as especializações depois aí da graduação? Aí vai muito para o direcionamento que o estudante, né, o graduando, vai querer dar para a sua formação. Então, como eu havia dito, é uma gama muito grande de possibilidades. Então, ele pode fazer especializações como mestrados, doutorados, para poder seguir na carreira acadêmica de pesquisa, a parte científica, né? Ele também pode fazer processo de MBA, já que ele vai trabalhar com a parte de gestão de projetos, ou ele pode fazer cursos pontuais de alguma especialização que, se de repente ele tiver inserido dentro da indústria aeronáutica, ele pode, de repente, estar com uma demanda propriamente dita para alguma área que esteja em carência dentro da instituição. Então, assim, não é uma coisa de único caminho, sabe? É literalmente um círculo de possibilidades. Assim. Até vendo, eu imagino, conforme a necessidade de onde ele está empregado, vai buscando cursos, né? Sim, por exemplo, o engenheiro ele pode estar hoje, por exemplo, dentro da Embraer trabalhando com sensores, mas ele precisa desenvolver os sensores inteligentes. Então a formação dele nem é da área de informática, mas ele vai fazer uma especialização com a parte de automação, com programação para desenvolver isso dentro da empresa. Sabe? Então, assim, é realmente um leque bem grande. E geralmente, como que é o perfil de quem opta, né, por esse curso? Geralmente, os mais atraídos por essa área são aqueles que geralmente desenvolvem maior facilidade com as disciplinas de exatas do ensino médio. Mas não se enganem, né? Apesar, eu gosto muito de frisar para os meus alunos que todos, quando você entra na universidade, todos são muito bons de exatas.
E o computador, o celular de vocês hoje, né, de nós todos, faz conta muito melhor do que nós. Então, você ir para uma engenharia aeronáutica achando que simplesmente por realizar operações vai te fazer um profissional diferenciado, não. Então, por incrível que pareça, hoje o grande destaque está naquele profissional da engenharia aeronáutica que permeia na área das humanas. Então, que consiga, de repente, estabelecer uma coordenação boa de projeto, que consiga visualizar o mercado sociológico, a demanda demográfica de determinados tipos de nichos mercadológicos. Então, ele precisa não só ser muito bom da área de exata, de raciocínio lógico, mas também ter equilíbrio emocional, saber conduzir uma reunião e por aí vai. É sempre muito importante, né? Essa questão da inteligência emocional. Muito. Em todas as profissões sempre é muito frisado isso. E quais são as principais competências pessoais do profissional, as competências pessoais do profissional? Engenheiro aeronáutico, né? Bom, ele tem que ter em mente que assim que ele formar e ele inserir no mercado de trabalho, ele vai estar sempre se renovando. Então, o que às vezes ele estudou hoje, novas tecnologias surgem, novos compostos, novos materiais, ele vai precisar se renovar. E à medida que ele vai caminhando dentro e ele vai direcionando a carreira dele, isso vão demandar mais ou menos tipos de competências. Algumas de, como a gente havia falado, conduzir pessoas, liderar pessoas, gerenciar projetos, visualizar mercados. Ou ele vai ser aquela pessoa mais introspectiva que vai trabalhar sozinho, mas aí ele vai ter que estar o tempo inteiro se renovando do ponto de vista técnico-científico. Você pode explicar para a gente mais ou menos como que é o dia a dia da profissão? Eu sei que são diferentes, mas dá alguns exemplos assim. Tá, vou dar alguns exemplos. Se você opta por seguir de repente um mestrado e um doutorado, né? Então você vai virar um pesquisador. Então o dia a dia da profissão se torna muito você orientar novos projetos, captar junto a empresas novos projetos de inovação. Hoje em dia, com a demanda das startups, isso tem crescido bastante. Permear dentro das revistas científicas, tanto nacionais quanto internacionais, participar desses, não é bem, como posso dizer, não é bem seminário, mas quando você vai apresentar os seus projetos, os seus artigos perante a comunidade científica, esse é um dos ramos. Mas quando você vai, de repente, para dentro da indústria, aí ele cabe muito em visitar fornecedores, desenvolver projetos, trabalhar em comunhão com diversas áreas dentro da empresa. Por exemplo, se você vai ter uma área de vendas, uma área de marketing, uma área de engenharia, a engenharia vai trabalhar para poder produzir o projeto, mas tem que conversar com a parte de marketing para ele poder fazer a propaganda disso de forma que capte a parte técnica e também capte a parte do consumidor que é leigo nessa parte. Então você tem que ter literalmente se permear nesses caminhos, e aí que entra a parte da inteligência emocional, de saber comunicar. Eu ia te perguntar se essa é uma profissão que está em alta atualmente, mas com certeza né? Fala aí o mercado. Assim, a pandemia ela acabou atrapalhando bastante a indústria aeronáutica, né? Ela teve uma queda abrupta de 2019 para 2020, o começo de 2020, e alguns relatórios de consultoria prevêem o retorno a partir de 2022 no mercado geral, né? Começar a voltar a níveis pré-janeiro de 2020. Já está aí? Isso, já estamos chegando aí. Então, hoje, a demanda principal, ela advém de inovações, principalmente da parte aeroespacial, com essa grande gama de satélites, internet das coisas e tal. O engenheiro aeronáutico está sendo muito captado para essa área, para poder trabalhar principalmente nos projetos de satélites, de startups voltadas para isso. Hoje, o engenheiro aeronáutico ele tem que ter muito em mente a respeito da língua inglesa, né? Porque você trabalha muito de acesso remoto, mas você está trabalhando com startups holandesas, startups europeias, a língua nativa é o inglês. Então essa demanda vai caber muito ao graduando conseguir permear nesse meio. E uma das coisas mais importantes, né? Assim, que às vezes as pessoas entram na universidade, é uma dica para o pessoal de casa. E lembra que entra na universidade, é um pouco festa nos primeiros períodos, etc. Mas lembrar que essas festas durem só os primeiros períodos, mas que a universidade é literalmente uma porta para o mercado de trabalho. E que ao aproximar, né, das diferentes especializações dentro, ali pode ser uma entrada. Então, assim, já começar a ter a postura profissional desde a época da universidade. É o professor falando, gente. Ele sabe, né, da importância. Sim, sim. E aqui em São José, no Vale do Paraíba, São José tem super, né,
está super bem É o nessa polo, área. É o polo literalmente. aqui do Brasil. Fala aí sobre isso, Vale do Paraíba, São José, como que tá? Teve um nanosatélite desenvolvido Sim, aqui, não foi? exatamente. Bom, São José, nossa área aqui, ela é muito agraciada nesse aspecto, porque desde a da criação da confecção da Embraer barra DCTA, né, aqui o polo de desenvolvimento aeronáutico e aeroespacial está praticamente todo aqui. Então, muitas empresas satélites permeiam aqui. Então, você vai, por exemplo, dentro do próprio INPE, lá dentro você tem empresas privadas que prestam serviço e tem a demanda desses profissionais. Então, aqui em São José dos Campos, a capacidade de você ser alocado nesse mercado é bem alta. É uma das melhores do país. Eu diria com certeza. Para trabalhar diretamente com engenharia aeronáutica, né? Porque o engenheiro aeronáutico ele pode trabalhar, por exemplo, dentro da área da engenharia mecânica, né? Com processos de fratura. E tem uma área que às vezes as pessoas esquecem, mas, por exemplo, o engenheiro aeronáutico ele pode trabalhar com perícia. Ele vai trabalhar assessorando a parte jurídico-legal perante um juiz, em caso, por exemplo, que aconteceu lá em Minas Gerais com a Marília Mendonça. Sim, e é uma área bem remunerada, o pessoal estuda bastante, aí eu imagino que seja, né? É uma área que ela tende a ter valores, por ser uma área muito especializada e demandar muito conhecimento. O que difere muito da engenharia aeronáutica é que você não pode errar. Então, o processo de fabricação, como a gente pode dizer assim, a nível para o pessoal entender. Você testa um motor de um carro e ele geralmente um carro popular, né? Ele tem que ter garantia de 100 mil quilômetros, por exemplo, assim. Que para níveis paulistas isso aqui é pouco, né? Você roda 3 anos isso. Mas a indústria aeronáutica você testa uma confiabilidade que a gente fala de 99%. Então, ou seja, é um índice de confiabilidade muito grande. Então, por isso, profissionais mais especializados, o salário gira em torno ali, partindo iniciais de R$ 6.500 a R$ 7.000, assim que candidato. Pela responsabilidade, né? Exatamente. Do seu ponto de vista, por que alguém deve investir nessa área? Ainda mais pensando no pessoal aqui no Vale, né? Já falou alguns benefícios, por que o pessoal deveria escolher? Escolher essa? Bom, primeiro porque o mercado automobilístico ele tende a estar bastante saturado em vários aspectos, né? Assim, e com as novas inserções dos carros voadores, motos voadores, haverá uma demanda muito em breve de grandes profissionais que trabalhem nessa área para desenvolvimento de projetos. Porque os projetos eles começam a ter uma concepção, ele começa a entrar no mercado e depois ele precisa ser evoluído, né? Para poder ficar mais acessível, ter a chamada economia de escopo, para você conseguir mais difundir isso em larga escala. Então, esses profissionais, o aluno que entra hoje na universidade, ele não pode pensar no mercado de agora. Ele tem que lembrar que ele vai entrar, vai permear 5 anos e vai formar, para ele entrar no pleitear o seu lugar no mercado de trabalho. Então, para daqui a 5, 6, 10 anos, a demanda acredita-se que vai ser bem grande, principalmente pela recuperação do mercado aeronáutico. Uhum. Você falou do que está tendo agora, falou da internet das coisas, né? Acho que na questão dos satélites, né, que vocês atuam. Sim. Isso de carros voadores, motos voadoras, parece algo tão distante. Fala um pouco mais sobre isso. É assim, hoje, né, a integração, né, assim, a gente vê notícias todo dia de metaverso, etc. Um dos grandes problemas demográficos das grandes cidades é realmente o trânsito, né? Quem pega a Marginal Tietê sabe muito bem disso que a gente está falando. Então, a grande saída são essas coisas de carros voadores, motos voadores ou sistemas de metrôs e afins. Então, esses carros voadores, eles vão ter que seguir a mesma linhagem de, entre aspas, né, de aviões, assim, a mesma ideia por trás de processo de locomoção, assim como de gestão de rotas e tal. E isso tudo tem que estar integrado com o sistema de GPS e demais satélites, né? Então, assim, só nesse processo, o engenheiro aeronáutico está sendo solicitado diversas vezes, seja na confecção do projeto, seja na gestão desse projeto, seja na parte aeroespacial e por aí vai. Então, assim, é uma coisa que hoje parece longe, como você disse, a gente não consegue visualizar, mas quando lá na Europa já fecharam, acho que se não me engano, contrato de 20 mil carros para algumas empresas que vão prestar o serviço de alocação desses carros. Então vai ter que ter uma manutenção, que vai abrir um outro nicho. Por aí vai. Sem dizer que a formação, como você disse, né? 5 anos de formação até a pessoa se formar já está acontecendo, já né? Está acontecendo. E é muito dinâmico, né? Sim. E as orientações, conselhos que você passa para quem já curtiu e está querendo entrar? ir? Bom, aquilo que a gente conversou aqui nesse iníciozinho do bate-papo é, primeiro, né? Leve sua universidade como se fosse seu emprego.
né, desde o início. Leve ela muito a sério, a sua formação. Você inseriu, você escolheu isso. Então, né, pegue com muita firmeza. Não feche os olhos para a área das humanas, principalmente. Um dos grandes diferenciais na hora da contratação está nessa parte da capacidade do diálogo, da capacidade de falar. E isso, infelizmente, a área das exatas não vai te dar. Você precisa ler pensadores, algumas coisas que vão fazer total diferença na sua formação. E, pasmem, faz muita diferença. Então, quando você vai na hora de uma entrevista de emprego e você vai lá e fala sobre um pensador, um Franklin, um Durkheim, durante a entrevista, o cara que está te entrevistando, ele não sabe fazer uma integral, geralmente. Não é da área dele, desse feitio. Ele está mais procurando saber como é que você vai dar dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, essas coisas vão te engrandecer bastante. Então, a sua formação sociocultural é muito importante hoje em dia. E, principalmente, cuide muito da parte do equilíbrio emocional, né, da parte impulsiva. A etiqueta social, hoje em dia, a maioria das empresas estão perguntando o seu Instagram, na verdade, né, nem o seu LinkedIn. Ela quer saber como você se porta em redes sociais. Então, essa etiqueta social das mídias sociais fazem muita diferença. Então, são coisas que vão fazer um diferencial na hora do emprego. Então, fica o recado. Se importar com a área de humanas também, não é? Muito. Pegar muito. firme nos estudos e etiqueta social também. Etiqueta social, bastante. Muito. Nossa, bem legal. Obrigada pela entrevista, Eu agradeço, viu, professor? Espero poder ter ajudado o pessoal de casa. Eu agradeço o convite. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Gente, então é isso. A gente fica por aqui com mais um Programação Emprego. Até o próximo. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.